Olá e bem-vinda, bem-vindo. Hoje a gente vai fazer uma análise a fundo de um novo modelo de inteligência artificial que está dando o que falar, principalmente na comunidade de código aberto. O nome é Kimi K2.5 e para essa conversa a gente tem em mãos o relatório técnico oficial e também uma análise em vídeo bem detalhada. A nossa missão aqui é entender o que está por trás de todo esse barulho, sabe? Porque não é só mais um modelo. As fontes apontam para duas inovações que, assim, parecem ser o futuro. Uma fusão muito profunda entre a capacidade de ver e de programar e uma ideia bem radical chamada enxame de agentes. Vamos desvendar o que isso significa na prática e, claro, como se traduz em desempenho e custo no mundo real. Ok, vamos lá. Para começar, o que exatamente é o Kimi K2.5? Pelo que eu entendi, é uma evolução, mas a escala parece gigantesca. O relatório fala em 15 trilhões de tokens de treinamento. Exato. E o número de tokens é impressionante. Mas o detalhe mais importante está no como ele foi treinado. O Kimi 2.5 foi construído tipo do zero para ser nativamente multimodal. Isso é fundamental. O que isso quer dizer, nativamente multimodal? Pensa assim, muitos modelos de IA aprendem a lidar com texto primeiro e depois, sabe, recebem uma mochila com a habilidade de ver imagens. O Kimi não. Ele aprendeu a ler, ver imagens e assistir vídeos, tudo ao mesmo tempo desde o primeiro dia. Ah, entendi. É como aprender uma língua e a linguagem corporal juntas, sabe? A integração é muito mais profunda, mais natural. Então, em vez de ser um especialista em texto que aprendeu a ver, ele já é fluente nos dois desde o início. E as duas grandes promessas que saltam das fontes são essa sinergia entre codificação e visão e esse conceito de enxame de agentes. Vamos começar por essa fusão de visão e código. Porque, assim, todo modelo hoje em dia diz que é bom em codificação. Mas as fontes que a gente tem aqui afirmam algo muito específico sobre o Kimi. Que ele é um mestre em desenvolvimento front-end. O que isso significa na prática que os outros não fazem tão bem? Então significa que ele vai além de só escrever código funcional. Ele tem um senso estético e de interatividade. As fontes mostram exemplos onde, a partir de uma conversa simples, ele cria uma página web completa, com layout, cores, fontes. E até animações, né? Sim, e animações complexas como elementos que aparecem suavemente conforme a pessoa rola a página. O resultado final não parece algo robótico gerado por IA. Parece que foi feita por um designer criativo mesmo. Ok, os exemplos de front-end são impressionantes, mas o relatório vai além e fala em reconstruir um site a partir de um vídeo de navegação. Isso soa quase como mágica. Como ele faz isso? Ele está adivinhando o código? Não é adivinhação, é inferência visual. Ele analisa o vídeo, sabe, frame a frame. Aí ele identifica os componentes visuais, botões, menus, as animações e entende a lógica de interação. Ele vê o que acontece na tela? Exato. Ele vê que quando o mouse passa sobre um item, ele muda de cor e traduz essa observação para o código CSS ou JavaScript correspondente. O fascinante é que ele não precisa do código-fonte. O comportamento visual é a fonte para ele. Nossa, isso é o pesadelo de qualquer desenvolvedor que achava que seu código estava seguro. E, ao mesmo tempo, é uma ferramenta incrível para, sei lá, modernizar um site antigo que perdeu o código original. Exatamente. Mas tem uma frase no relatório que me chamou muito a atenção. Diz que, em grande escala, a troca entre visão e texto desaparece. Elas melhoram juntas. Isso parece meio contraintuitivo, não? A gente sempre pensou que eram habilidades separadas. E essa é a grande virada de chave. Significa que, para a IA entender a aparência de um botão, que é a visão, e entender a função desse botão no código, que é o texto, não são mais tarefas concorrentes. Uma não atrapalha a outra. Pelo contrário, uma reforça a outra. É por isso que ele consegue ver um bug de layout e saber exatamente qual linha do CSS ele precisa corrigir.
A visão informa o código e o código informa a visão. Isso explica aquele exemplo que eles deram sobre a pintura do Matisse, a dança. Pareceu um teste bem complexo. E é um exemplo perfeito dessa sinergia. A tarefa era: traga a estética desta pintura para um aplicativo. O QA 2.5 não só escreveu uma primeira versão do código. Ele executou o código, gerou uma captura de tela do aplicativo. E comparou com a pintura. Exato. Comparou visualmente com a pintura original, identificou as diferenças, tipo, a paleta de cor está errada aqui, a fluidez do movimento não está igual, e reescreveu o próprio código para corrigir. Sozinho, em um ciclo. Sozinho. Várias vezes até o resultado visual ficar satisfatório. Ele cria, testa, vê o erro e conserta. É um ciclo de feedback fechado. E o melhor é que isso não é só uma demonstração de laboratório. Eles empacotaram numa ferramenta chamada KimiCode, né? Isso, que se integra em editores como VS Code. Então o desenvolvedor pode literalmente arrastar um vídeo da interface que ele quer criar e pedir para o modelo replicar. A ideia é levar isso direto para o fluxo de trabalho. Exatamente. E essa ideia de autonomia, do modelo trabalhando sozinho em ciclos, me leva para o conceito que, para mim, foi o mais impressionante: o enxame de agentes. Porque aí não é mais sobre um único modelo fazendo tudo sozinho, certo? Certo. Essa é talvez a maior mudança de paradigma que o K2.5 propõe. A sabedoria convencional em IA tem sido escalar para cima. Fazer modelos cada vez maiores. Exato. O que me propõe escalar para os lados. Em vez de um único agente gigante, monolítico, tentando resolver um problema complexo, ele orquestra um enxame de até 100 subagentes, menores e especializados, que trabalham juntos. E como isso funciona na prática? Tipo, quem comanda essa orquestra? Existe um agente orquestrador que foi treinado especificamente para essa função. Quando ele recebe uma tarefa complexa como escreva um relatório sobre avanços em fusão nuclear, ele não tenta fazer tudo sozinho. Primeiro ele quebra o problema em subtarefas. Pesquisar artigos, verificar fontes, formatar, esse tipo de coisa. Isso. Pesquisar física, pesquisar engenharia, verificar as fontes, escrever o resumo. E depois ele cria dinamicamente subagentes para cada tarefa. Um pesquisador de física, um verificador de fatos, e distribui o trabalho para ser feito em paralelo. As fontes dizem que ele pode coordenar até 1.500 chamadas de ferramentas diferentes num projeto só. Uau! Isso parece muito mais eficiente. Mas o relatório menciona um desafio técnico, um tal de colapso serial. O que seria isso? O colapso serial é a tendência natural de um orquestrador, por segurança, fazer uma coisa de cada vez. Mesmo que ele possa paralelizar, ele acaba esperando a primeira tarefa terminar para começar a segunda e assim por diante. Isso anula todo o benefício do enxame, né? Claro. E como eles resolveram? A solução foi bem inteligente. Usaram uma técnica que a gente pode chamar de recompensa em estágios. Pense em treinar uma equipe de cozinha. Se você só recompensa a equipe quando o prato final está perfeito, o chefe principal, por medo de errar, vai querer fazer tudo sozinho. É o colapso serial. Exato. Em vez disso, eles fizeram o seguinte: no começo do treinamento, eles recompensavam o chefe orquestrador só por delegar tarefas. Não importava se a cebola estava bem picada, só que outra pessoa estava picando. Ah, entendi. Primeiro ele aprende a delegar. Isso. Só depois que o modelo aprendeu a delegar bem e a confiar na equipe, é que a recompensa passou a ser pela qualidade do prato final. Isso forçou o modelo a aprender a paralelizar. Que analogia ótima! E o resultado disso, o ganho de velocidade é real? É drástico. O relatório fala numa redução de até 80% no tempo total de execução. Tem um gráfico que ilustra isso perfeitamente. Para um agente único, a linha do tempo de execução sobe quase na vertical conforme a tarefa fica mais complexa. E para enxame? Para o enxame de agentes, a linha é quase plana. Ele absorve a complexidade, sem sofrer uma penalidade de tempo tão grande. Ok, a tecnologia é impressionante. Mas a pergunta que não quer calar é: como o K2.5 se compara com gigantes como GPT 5.2, Claude 4.5 Opus, Gemini 3 Pro? Então, nos benchmarks agênticos, que são os testes que medem a capacidade de usar ferramentas e planejar, ele se destaca. As fontes mostram que ele supera os concorrentes em testes como HLE e BrowseComp.
É aí que a arquitetura de enxame realmente brilha. Mas não é uma vitória em todas as frentes, pelo que eu vi. Não, e é importante ter essa visão completa. A análise em vídeo que a gente viu sugere que os modelos estão desenvolvendo o tipo personalidades, enquanto o Kimi domina em tarefas agênticas, em alguns benchmarks de codificação pura, como o SWI Bench, ele é muito competitivo, mas fica um pouquinho atrás do GPT 5.2 e do Claude 4.5. Entendi. Em visão, ele está entre os melhores, mas não vence em todas as categorias. Parece que cada um está se especializando, sabe? Certo. Então o desempenho é de ponta, mas performance é só metade da história, não é? O que realmente me chocou foi a tabela de preços. A diferença é brutal. É o grande trunfo. A análise mostra que, nos benchmarks onde ele se destaca, o K2.5 oferece desempenho superior por uma fração do custo. A fonte cita os preços da API. 60 centavos de dólar por milhão de tokens de entrada para o Kimi, 60 centavos? contra 5 dólares e 25 centavos para o Cloud Opus 4.5. É quase 10 vezes mais barato. Uma redução de 90% no custo muda o jogo completamente. Não é só economia de dinheiro. O que isso possibilita que antes era inviável. Imagina startups ou desenvolvedores independentes. Antes, criar um aplicativo que dependesse de fluxos complexos com agentes de IA era caríssimo. Cada interação do usuário custaria muito. Com preço tão baixo, de repente se torna viável construir negócios inteiros em cima disso. Democratiza o acesso, né? Totalmente. Permite experimentação em larga escala, aplicações em tempo real que antes eram impensáveis. Democratiza o acesso ao poder da IA agêntica. Isso se conecta com os exemplos de produtividade que eles mostram, certo? Não é só para desenvolvedores. Exatamente. O relatório detalha o uso em tarefas de escritório. O agente K2.5 pode pegar um relatório financeiro de 200 páginas, extrair os dados, criar uma planilha de Excel com tabelas dinâmicas, Gerar gráficos, um PDF. sim, gerar um PDF profissional com equações em LaTeX e, por fim, montar uma apresentação de slides de 100 páginas resumindo tudo. Uma tarefa que levaria dias para um analista, ele completa em minutos. É um foco claro em aplicações práticas. Ok, estou convencida. Como as pessoas podem colocar as mãos nisso e começar a usar? Existem várias portas de entrada. Tem o site Kimin.com, um aplicativo de celular, a API para os desenvolvedores e a ferramenta KimiCode que a gente já falou. E o mais interessante, o modo enxame de agentes já está em beta público no site. Então qualquer um pode começar a testar. Mas espera aí, eu vi os requisitos para rodar localmente. A análise em vídeo estima algo como 632 gigabytes de VRAM. Isso não vai rodar no meu laptop. De jeito nenhum. Nem num servidor comum. Rodar o modelo completo na forma original é coisa para data center. Isso mostra a escala da arquitetura. E aí aqui é a parte do código aberto se torna crucial, eu imagino. A comunidade vai dar um jeito nisso, certo? Você mencionou que eles vão criar versões quantizadas. Para quem não é da área, o que isso significa? Ótima pergunta. Imagina que o modelo original é uma foto em altíssima resolução com bilhões de cores. Ela é perfeita, mas o arquivo é gigante. Uma versão quantizada seria como salvar essa foto com uma paleta de cores menor, tipo só 256 cores. Você perde um pouco de detalhe, mas o arquivo fica muito menor. Exato. A imagem não é exatamente a mesma, mas para a maioria dos usos, ela parece idêntica e o arquivo fica absurdamente mais leve. A quantização faz isso com o modelo de IA. Reduz a precisão dos cálculos para diminuir o tamanho, permitindo que ele rode num laptop em vez de um supercomputador. Entendi. Então a comunidade pega esse modelo gigante e cria versões mais leves e acessíveis para todo mundo. É o poder do ecossistema de código aberto. Exatamente. A inovação não para quando o modelo é lançado. Ela, na verdade, só começa. Então, fazendo um balanço de tudo, o que o Kimi K2.5 realmente representa? Não me parece ser só mais uma atualização incremental. Definitivamente não é. É um passo significativo, especialmente para a comunidade de código aberto. Ele avança as fronteiras em pelo menos 3 frentes. Na arquitetura, com a ideia de escalar para os lados, com o enxame de agentes. Segundo, na capacidade, com essa sinergia profunda entre visão e código. E terceiro, na economia,
com um custo-benefício que pode forçar todo o mercado a se reajustar. É um modelo que parece focado não só em vencer testes acadêmicos, mas em ser genuinamente útil e acessível em tarefas do mundo real. Exato. Ele demonstra uma capacidade muito forte em tarefas práticas, sob as restrições do mundo real, como custo e velocidade. E para a gente refletir um pouco, as fontes descrevem esse agente orquestrador que quebra problemas grandes e distribui para especialistas menores. À medida que essa tecnologia amadurece, o que isso sugere sobre como nós vamos resolver problemas complexos no futuro? Talvez a busca não seja por uma única IA gênio, monolítica, mas sim pela habilidade de criar e gerenciar equipes de IAs especialistas que colaboram entre si. E, se for esse o caso, o que isso significa para a forma como as equipes humanas vão trabalhar ao lado delas? A habilidade mais importante pode não ser mais resolver o problema, mas sim saber como dividi-lo e orquestrar os agentes certos.